Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E em meio a toda a literatura policial, nós vamos continuar nossas investigações pela saga Rastro de Sangue. Continuando nossa jornada pelos mistérios da Era Vitoriana, nós vamos falar sobre o segundo livro da série Rastro de Sangue. Príncipe Drácula chegou aqui numa edição belíssima da Dark Side Books e conseguiu trazer crimes ainda mais instigantes e até mesmo cruéis do que o primeiro livro. Mas antes de responder como isso foi possível, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e ajude a Dimensão Cultural a aumentar ainda mais a sua população. Após os eventos do livro anterior, que diga-se de passagem, eu acertei o final, Audrey Rose, acompanhada de Thomas, vai embarcar em uma aventura pelo coração sombrio da Romênia para estudar medicina forense numa das melhores escolas da Europa. Só que essa escola vai ficar justamente onde era o castelo de Vlad, o Empalador. Além disso, o local vai se transformar em um antro de horrores quando corpos drenados de sangue começam a aparecer dentro da escola, desafiando a lógica e a razão. Agora, Audrey Rose vai precisar enfrentar os fantasmas do passado para seguir o seu faro investigativo. Assim como no livro anterior, Príncipe Drácula traz uma narrativa envolvente e metáforas relacionadas ao enredo da história. Tem uma parte da história na qual fala que um sentimento atingiu a Audrey Rose como se fosse a ponta de uma estaca, algo bem pertinente e que ainda ajuda o leitor a se envolver ainda mais com aquele cenário de horror. Além disso, nós temos ainda referências a clássicos da literatura, assim como o primeiro livro. Então, continuamos com referências relacionadas a Sherlock Holmes, agora, obviamente, a Drácula, a Assassinato no Expresso do Oriente, Edgar Allan Poe e até mesmo a Homero. Foram referências bem intensas, além de aproveitar tudo que o cenário pode oferecer para a história. Um outro ponto positivo do livro é justamente utilizar das lendas populares em crimes que têm explicações totalmente racionais. Dá um certo arrepio no enredo. Ah, mas não é a única história que faz isso. De fato não é. Mas dentro dessa saga, ela vai explorar justamente todos os cenários possíveis em uma época que dentro da cultura popular é comum trazer essa tensão, esse clima de horror. Fazer um mistério no castelo da Transilvânia em pleno período vitoriano é algo muito assim, traz um clima muito surreal, traz um clima extremamente sombrio. E apesar de todo esse clima, ainda assim existe uma explicação racional para esse mistério, né? É muita coisa que acontece, mas parece que tudo se encaixa de forma harmoniosa. Eu acho interessante quando um livro trabalha com estereótipos de uma determinada cultura de uma forma positiva ou então que sirva para algum tipo de provocação saudável entre os personagens. No caso de Rastro de Sangue, Príncipe Drácula, ele vai trabalhar muito com o folclore da Romênia. E ao explicar um pouco sobre esse folclore para Audrey Rose, o Thomas vai falar que quando existe uma pessoa amaldiçoada em relação à maldição do vampiro, os seus familiares vão queimar essa pessoa e consumir a sua carne para que essa maldição acabe. Audrey Rose vai achar tudo isso muito exagerado e o Thomas vai responder que os romenos nunca fazem nada sem entregar completamente o seu coração nisso, seja ir pra guerra ou lutar por amor. Mas já falando do amor, nós temos a relação entre a Audrey Rose e o Thomas Creswell. A ideia de Enemies to Lovers é mantida, na verdade é desenvolvida de uma forma até divertida, porque o Thomas continua falando coisas impróprias para a Audrey, né, pelo menos impróprias para a época, e aí ela fica super irritada, e quando ele tenta falar algo sem maldade, ela leva pra maldade, e aí isso o diverte, e acaba me divertindo também, porque eu tô nessa saga pelo crime e pelo Enemies to Lovers. O que acaba sendo uma combinação interessante, já que até o flerte entre a Audrey e o Thomas é sombrio justamente por conta da temática com que eles trabalham. Então acaba ficando algo meio Gomes e Mortícia da família Addams. Além disso, ao longo da história, os personagens vão descobrir que nem todos têm a vaga garantida nessa escola forense e que eles vão precisar conquistá-la. Ou seja, meio que eles estão competindo um com o outro de qualquer jeito. Obviamente vai rolar todo aquele preconceito do diretor da escola em relação a Audrey Rose, que por ela ser mulher ela não deveria estar estudando medicina forense, esse tipo de coisa. Só que por mais desagradável que esse diretor seja, a Audrey vai dar um show discursando para ele e assim, abalando totalmente esse pensamento antiquado dele, né? O que acaba sendo muito legal, até porque é a ideia central dessa série de livros, né? Mostrar que as mulheres são tão capazes quanto os homens, que elas têm toda a habilidade de fazer trabalhos considerados masculinos, como é o caso do estudo da ciência forense,
e trazer isso numa época extremamente conservadora como é o período vitoriano é justamente a ideia de romper com essas barreiras antiquadas, trazendo uma protagonista super forte. E a protagonista continua com essa postura de bater de frente com a sociedade que vive, ter uma personalidade fora do padrão da época, né? Na verdade, a Audrey Rose, ela leva a morte, ela encara a morte de uma forma tão natural que ela chega a comparar coisas comuns, né, como é o caso de uma roupa, com coisas relacionadas a crimes, a autópsias, por exemplo. Só que agora a Audrey vai precisar encarar sentimentos conflitantes e traumas relacionados ao livro anterior, algo pelo qual a personagem nunca passou, e agora ela vai precisar aprender a encarar, a conviver com esses sentimentos. Acaba sendo muito interessante porque toda essa questão emocional dela é sufocante quando a Audrey não consegue distinguir o que é fantasia e o que é realidade por conta dos seus traumas. E nós conhecemos um pouco mais sobre a vida do Thomas, principalmente a sua relação com a sua família. A gente conhece a irmã dele, Daciana, que é uma personagem completamente interessante e uma mulher fora do padrão da época, né? Ela vive viajando pelo continente, curtindo a vida, bem assim, fora do comum. Além disso, nós temos a participação novamente da prima da Audrey, a Lisa, que ela dá um show aconselhando a prima por carta sobre amor e relacionamento. Além disso, em uma das suas cartas, ela vai avisar que está entrando em contato com um mágico escapista de um circo, já dando um gancho para a próxima aventura dessa saga. Já em relação ao mistério da vez, nós temos uma história mais desafiadora. O assassino é bem mais perspicaz do que Jack o Estripador, o que faz Audrey Rose tremer vendo seu modo de atacar. Além disso, ela também vai perceber que os seus métodos são até bem simples por trás de toda essa aparência de ataque de vampiro. O final também foi bem interessante, ele surpreendeu em relação ao criminoso e aos segredos envolvendo outros personagens, né? Apesar de que no momento do conflito, no momento da luta, foi algo bem rápido. Eu confesso que ao longo do livro eu não vi isso chegando, eu acabei caindo nas ilusões do criminoso e fui surpreendida no final, eu realmente já fui melhor nisso. Então, Rastro de Sangue Príncipe Drácula mantém a excelência do livro anterior, mas ousa um pouco mais na história, justamente trazendo um enredo muito mais sombrio e fazendo a gente questionar o que é fantasia e o que é realidade. Além disso, a gente vai ter, obviamente, uma liberdade narrativa muito maior por parte da autora. A própria história pediu isso, né? Ela vai utilizar de elementos históricos, ela vai fazer a sua pesquisa, mas ela vai alterar algumas informações para que encaixasse na sua história. Totalmente ok. Além do fato dela colocar uma participação muito maior das personagens femininas nesse livro. Algo que foi muito legal. A gente vê mulheres extremamente fortes, empoderadas à frente do seu tempo e tomando as rédeas da sua vida, seja para o bem ou para o mal. Agora me digam se vocês acharam esse livro interessante, se ficaram com vontade de ler essa saga, ou quem já leu, o que achou, qual foi o melhor momento, se conseguiram adivinhar quem foi o criminoso. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!